Olá, tudo bom? Meu nome é Andreas Miller, eu sou instrutor bíblico, você está no canal Terceiro Elias e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o karma e a graça. Na sua opinião, karma e graça são a mesma coisa? Existe harmonia entre as duas coisas? Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito deste livro que eu estou lendo, Cristo entre outros deuses. E aqui o Erwin Lutzer, que é o autor do livro, ele faz algumas reflexões bem bacanas e a gente gostaria de conversar um pouquinho sobre essas reflexões. Bom, em seu livro, Erwin Lutzer fala um pouquinho a respeito de vários atributos do Deus de Jesus em relação a outros deuses, outras religiões e tudo mais, né? E ele fala, tem um ponto que ele fala no capítulo 6 sobre a justiça divina. Tá, então ele começa argumentando ali, né? Se não há Deus, então a gente não tem um parâmetro para julgar aquilo que é certo, aquilo que é errado, a busca por algo justo, porque tudo acaba se tornando... a gente não tem um padrão fixo, tudo acaba sendo muito relativo. E as nossas preferências pessoais ou preferências culturais acabam sendo o padrão. E isso é muito complicado, porque você não tem um padrão fixo, né? Então, por exemplo, você tem culturas aí que cortavam os órgãos genitais, ali, uma parte do órgão genital feminino, para que a mulher não tivesse prazer. E aí, então, se o parâmetro é só a cultura, então aquilo se torna certo porque naquela cultura aquilo é aceitável. Então, quer dizer, a mulher passar por essa opressão, por esse... isso se torna certo simplesmente porque é cultural. Então, você vê, as questões são muito complexas, não é um assunto fácil, tá, de entender. E o Erwin Lutzer, ele vai argumentar que se nós não temos uma revelação divina, se nós não temos um parâmetro, as coisas ficam muito relativas e fica muito difícil da gente julgar, né? Então, aí ele vai falar um pouquinho a respeito do conceito de justiça. Bom, ele vai falar um pouquinho sobre o karma, que é um conceito muito encontrado aí em todo mundo, que é o caso da retribuição. Então, você faz algo e aquilo retorna para você em uma outra encarnação ou reencarnação, né? Ou tudo mais. E ele vai comentar um pouquinho sobre isso, porque no caso da Bíblia, existe conceitos de retribuição que a gente consegue, né? A gente encontra lá em Gálatas 6, verso 7, por exemplo. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, você tem. Só que ao mesmo tempo, a Bíblia também fala de injustiças feitas com homens bons. Davi, ele se questiona muito sobre isso. Para Deus, então ele vê o mal prosperando e o bom sendo prejudicado, e ele fala até quando isso vai acontecer. Então você pode até pensar, bom, então aquele que estava sofrendo mal, que era uma pessoa boa, na verdade aquilo era uma retribuição de algo que ela fez no passado, ou o mal que tinha uma vida boa, ele estava recebendo algo que ele fez de bom no passado, mas agora ele se torna mal. Então, quer dizer, ele era bom no passado, mas agora se torna mal. Então, você vê, também é uma questão complexa. Então, aí você tem outros casos, por exemplo, o caso de Cristo. Bom, Cristo foi o que mais sofreu aqui na Terra, segundo as Escrituras. Todavia, ele nunca teve pecado. Então, aí, a lei da retribuição se aplica a ele ou não. Você tem pessoas que Deus considera boas, mas que sofreram muito. Então, assim, enfim, só tô colocando um pouquinho aí das polêmicas e tal, pra gente entender. E o Erwin Lutzer, ele vai falar um pouco desse lado negro, digamos assim, do karma, tá? Então, nas palavras dele, ele diz assim, ó: nas religiões orientais, o karma designa a responsabilidade pela justiça. Mas ele diz assim, uma cruel e impessoal lei de retribuição. Então não há um Deus pessoal que manipula isso, mas
É uma impessoal lei de retribuição. Fez, vai tomar, né? Simples assim. Na Índia, aqui nas palavras do Erwin Lutzer, tá? Na Índia, este sistema tem mantido milhões de intocáveis na humilhação e pobreza. Milhares de pessoas intocáveis, humilhadas na pobreza, e essas pessoas são mantidas com base na teoria que eles estão recebendo o que merecem. Por causa dos pecados, né, dos erros, enfim, seja qual o nome que você queira dar, cometidos na existência anterior. Ou seja, a pessoa já tem aquela ideia, bom, tô pobre, tô ferrado, para não falar outra palavra, né? Às vezes tem uma doença, às vezes nasceu com algum defeito. Tá, não, mas eu recebi porque eu mereço isso. Então, essa ideia acaba mantendo milhares de pessoas nessa condição, segundo Erwin Lutzer. Pelo menos nessa ideia de que a pessoa é culpada. Não, eu nasci assim porque eu sou culpada. A pessoa já tem, né, esse sentimento. Então ele diz assim: não há graça, não há oportunidade para uma atenção pessoal para cada caso, e nenhuma garantia de que um juiz divino tenha tomado sua decisão plenamente ciente de todos os fatos. Tá? Então, a lei do karma, é claro, ela vai ver o mundo de uma forma justa, entre aspas, tá? Por quê? Porque, na verdade, se pessoas estão sendo oprimidas, é porque, de alguma forma, isso é uma retribuição do que elas fizeram no passado. Então, o instrumento da opressão se torna um instrumento de justiça. Então, digamos, eu vou pegar um caso polêmico extremo aqui, tá? Digamos um estupro, né? Então, a pessoa estuprou numa vida passada. Então, aí nessa próxima vida, ela sofre esse tal de abuso. E, quer dizer, a pessoa que está fazendo essa opressão, na realidade, está fazendo um ato de justiça divina. Não sei se você compreende. Por quê? Porque está retribuindo aquilo que ela fez no passado. Então, o opressor se torna um instrumento de justiça. Confuso, né? Enfim, você pode comentar aqui e tudo mais. Mas veja só. Você veja como é complexo tudo isso. Não é simples. É claro, talvez alguém possa se aprofundar mais sobre essa questão. Alguém, de repente, pode... enfim, não concordar exatamente com o que a gente coloca aqui, mas você veja, o karma, tudo que acontece no mundo acaba tornando o mundo justo, mesmo a opressão, porque a opressão é feita sobre aquele que merece a opressão, né? Então, quem está oprimindo acaba sendo um instrumento de justiça para retribuir aquilo que a outra pessoa fez de mal, então a justiça se cumpre. Então, é uma coisa muito nesse sentido. Na Bíblia, porém, a gente vê a questão da justiça um pouquinho diferente, né? Então, você tem até uma passagem lá que eles questionam Jesus, né? Se a pessoa estava naquela condição por causa de um pecado, Jesus disse que não e tal. E você tem os profetas questionando a injustiça do mundo. Então, a Bíblia vê o mundo como um mundo injusto. Então, quer dizer, os maus não são instrumentos de justiça que estão retribuindo aquilo que as outras pessoas fizeram na geração passada. Então, por exemplo, digamos que aconteceu no Holocausto, né? A Bíblia não vê Hitler como sendo um instrumento de justiça sobre aqueles judeus que mereciam aquilo para retribuir o que eles fizeram no passado. Percebe a ideia? A justiça não. A Bíblia não vê dessa forma. Né? Então, quer dizer, pessoas boas na Bíblia sofrem injustiça, mesmo não tendo feito nada de errado. O maior exemplo é o próprio Cristo. Então, você veja, só para você ver o tamanho da profundidade dessa questão, tá? Bom, então eu fiz um resuminho aqui e eu acho que seria legal assim para a gente captar essa mensagem porque é muito importante, tá? Essa visão que a gente tem sobre a justiça divina impacta completamente a nossa vida. Então, assim, é verdade que as nossas atitudes têm consequências. A Bíblia fala sobre isso, tá? Todavia, Jesus nos mostrou que a justiça de Deus é infinitamente superior e melhor do que a ideia sobre karma. A justiça divina que liberta é chamada de graça, não de karma na Bíblia. É chamada de graça. E a gente vai entender o que é graça, tá? E qual que é a sua diferença para o karma. E é desconhecida. A graça é desconhecida
pela maioria de nós, inclusive os cristãos, não entendem o que é graça. E Efésios 2, verso 8 e 9 é um texto clássico. Observe o que esse texto diz. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos. Então a redenção vem pela graça, tá? O que é a graça? Ela vem mediante a fé. Isso não vem de nós, tá? É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, você veja, graça é a forma como Deus nos aceita, é o poder de Deus para a salvação, mas isso não depende de obras humanas, não depende daquilo que eu faço de bom ou mal, etc. Tá? Bom, vamos entender isso daí. Por que Deus não pode nos aceitar por obras boas que nós fazemos? Porque ele diz assim, ó, não é por obras. Por que ele não pode nos aceitar por nossas obras? Simplesmente porque as nossas obras nunca vão ser suficientemente boas para Deus. Então Deus pede para você amar, pede para você ter misericórdia, pede para você perdoar, né? Dar os seus mandamentos e tal. A tua própria obediência não é perfeita. O teu amor ainda tem um pouco de egoísmo, a tua misericórdia ainda não é perfeita, teu domínio próprio também não é perfeito, né? O teu amor tem egoísmo no meio, não é 100% altruísmo, a tua fé tem incredulidade no meio, então você veja, não existe algo na condição que nós estamos, não existe ninguém que possa dizer assim, olha, eu estou apto a estar na presença de Deus, eu sou perfeito, atingir o que ele espera de nós. Então você veja, ninguém é perfeito, não existe ninguém perfeito. Então por isso que ninguém pode chegar a Deus por obras, tá? Então, tentar alcançar a Deus por essa forma é tentar simplesmente o impossível, e é o que a maioria das religiões fazem. E o que as pessoas, inclusive cristãs, fazem. Eu vou ser uma boa pessoa para Deus me aceitar. Bom, isso é impossível, basta se olhar no espelho. A gente vê os nossos erros, né, diariamente. Então, Deus aceita o ser humano imperfeito quando o ser humano imperfeito reconhece a sua imperfeição. Não quando ele faz algo bom, não. Quando ele reconhece que ele é mau, né? E depois de reconhecer, ele se chega a Deus com fé na vida perfeita que Cristo viveu e ofereceu por ele. Ele entende, puxa, Cristo viveu uma vida perfeita no meu lugar e morreu para pagar a minha dívida com Deus. Então ele deposita sua fé em Cristo como Salvador. A única solução para pagar a sua dívida com Deus e para apresentar-se perfeito perante Deus. Então você veja, você lembra do ladrão na cruz, por exemplo. O ladrão na cruz, as obras deles foram más, mas no último momento, quando ele se arrepende, ele reconhece Cristo, que Cristo é perfeito, Cristo diz que naquele momento ele foi salvo. Você veja, ele não tinha nenhuma boa obra para oferecer para Deus. Qual que foi a boa obra dele? O arrependimento, né? Então, você veja, não foi por coisas boas que ele foi acumulando na vida. Não, na verdade, ele só fez coisas ruins, né? Era por isso que foi para a cruz. Mas Cristo o aceita por ele reconhecer quem ele era. Então o mérito é de Cristo e não nosso. Não existe mérito naquilo que a gente faz, tá? Então para Jesus agirmos corretamente não traz mérito nenhum. Muito menos paga um erro passado. Então isso é uma ideia falsa. Ah, eu faço algo bom, isso paga algo ruim. Isso é uma ideia que inclusive a gente vê em filmes, tudo, mas é uma ideia errada. Basta ver, bom, você andar corretamente no trânsito paga suas multas atrasadas? Não. Por quê? Agir corretamente é obrigação. Cristo fala sobre isso na Bíblia, né? Que é obrigação. O que a gente faz de bom, a gente não tem... Deus não precisa pagar, dar algo em troca. A gente está fazendo o que é obrigação, né? Então, muito menos vai pagar um erro passado. Então, como que a gente se reconcilia com Deus, tá? E quebra essa maldição do pecado, digamos assim, né? A única coisa que paga o pecado é o sangue. A Bíblia diz o salário do pecado é a morte. Então você veja, por quê? Porque o pecado separa a gente da fonte de vida que é Deus. Então, ora, a separação da fonte de vida gera morte, a sua consequência. Então, por isso que Jesus morre por você, para pagar aquilo que você jamais poderia pagar. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. É impossível você se chegar a Deus com boas obras. Não tem como você chegar a Deus.
Você depende de alguém que pague por você a sua dívida. Alguém que ofereça uma vida perfeita que você não tem. E existe algum ser humano perfeito no mundo? Não, mas existiu sim. E essa pessoa foi Cristo. Então você veja, saber que Deus me aceita, mesmo que eu não tenha alcançado a perfeição, traz paz e alívio ao coração. Você imagina você todo dia acordar com a dúvida se Deus te aceita. Ah, olha, puxa, aí minha fé não é perfeita, meu amor não é perfeito, minha obediência não é perfeita. Então Deus não me aceita, ele só vai me aceitar quando eu conseguir ser extremamente perfeito. Imagine que sofrimento, que purgatório é isso. Porque você reconhece diariamente, a Bíblia diz, né? Todos nós tropeçamos em muitos pontos diariamente. Cristo fala, orem, peçam perdão todos os dias. A Bíblia fala, aquele que diz que não tem pecado está mentindo. Então você veja, quando a gente olha para nós mesmos, olha para um espelho, a gente vê que a gente está muito longe da justiça divina. Então você imagina você achar que você só vai ser salvo quando você conseguir alcançar algo que é impossível, que ninguém nunca alcançou. É desesperador. Então você saber que Deus te aceita mesmo você sendo imperfeito, isso traz paz e alívio. Romanos capítulo 5. Justificados temos paz com Deus. Então a minha obediência não é agora, ela não é um ato para um ato de barganha, um ato de conquista de desempenho para eu conquistar algo de Deus. Pelo contrário, a minha obediência se torna um ato de amor e gratidão. Então eu obedeço porque eu sei que Deus já me salvou, que Deus já me perdoou. No momento que eu me arrependi, que eu pedi perdão pelo meu pecado com o coração, né, em Deus, eu tenho certeza do seu perdão. E aí a minha obediência não é para conquistar algo que eu já ganhei a salvação, né? Então a obediência gera como fruto, como um ato de amor e gratidão. Sabe quando você tá com a tua esposa? Tem gente que vai fazer o quê? Vai tentar ser um marido perfeito e tal para ganhar algo em troca da esposa. Quer a atenção da esposa, quer a aprovação? Não. Né? O que você prefere? Que o relacionamento seja assim, a base da troca? Eu faço algo para ela me dar algo em troca. Ou vice-versa? Ou você prefere que seja do coração? Que ela faça porque realmente te ama e sabe que já é aceita por você. Né? Então na Bíblia a gente vai ver que muitas vezes Deus quando salvava o povo de Israel, ele dizia assim: olha, eu salvei vocês, agora obedeçam aos meus mandamentos. Né? Não quebrem aliança comigo. Então, quer dizer, uma pessoa que, mesmo depois do perdão, ela volta para aquela vida devassa, né? Mesmo ela sabendo que algo ela eu vou fazer, eu quero agir do meu jeito, quer dizer, ela na verdade está demonstrando que não aceitou a graça. Né? Então, o ato dela só está demonstrando que ela rejeitou, ela quebrou a aliança, ela traiu a Deus. Né? O pecado é uma traição com Deus. Mesma coisa, se eu tô com a minha esposa, ora, aquilo que eu faço de bom para ela não é para casar com ela. Eu já tô casado, já tô com ela, né? Mas é por amor. Agora, se eu traio ela, eu só tô quebrando a aliança com ela, né? Eu tô desfazendo a salvação, né? Então, a nossa obediência, ela gera como... Ela é consequência e fruto do nosso amor. É a prova que nós estamos em aliança com Deus, tá? Que o nosso coração é dele. Então, esqueça essa falsa ideia de que, olha, se eu for bom, aí eu vou pro céu. Esqueça. Se você se arrepender completamente, entregar seu coração a Deus, você vai ser salvo, né? E isso vai gerar uma obediência como gratidão e amor. E aí é verdadeira obediência, a verdadeira gratidão e amor. Não a falsa para você ganhar e tentar pagar teus pecados e se reconciliar com Deus. Lembre-se de uma coisa. Hoje você pode descansar sabendo que Deus o aceita se você tiver fé nele, no desempenho de Cristo, não no seu desempenho, né? Deus, ele é nosso Pai e não nosso patrão. E é desse sentimento que brota o amor verdadeiro e a paz de Cristo. Cristo diz assim: se alguém estando em mim, está salvo em mim, não der fruto, eu vou cortar. Então quer dizer, você está em Cristo, mas se você não der fruto, você é cortado. Ou seja, a gente, assim como num casamento, você precisa permanecer fiel à sua esposa, né? Se dedicar a ela, às vezes você vai errar, você vai
enfim, cometer erros, você vai se sacrificar por ela também. Deus pede a mesma coisa conosco, né? Que a gente também ame-o, se sacrifique por ele, né? A gente vai errar, mas que a gente volte, peça perdão, né? E assim nós podemos ter paz, como diz Romano. Agora estamos justificados, podemos ter paz com Deus. Você não precisa ter dúvida que Deus o perdoou, que Deus o aceita, que Deus o ama. Você ter dúvida disso é um ato de incredulidade, é um ato de... Imagine você fazer algo para a pessoa que a pessoa duvida que você realmente fez aquilo por ela, né? Então isso é uma coisa horrível. Então Deus vê isso como um ato de incredulidade, né? Então tenha confiança em Deus e se mantenha nele, né? Se você errou, vai até ele, peça ajuda, né? E nessa comunhão diária você vai crescendo, tendo a esperança. Por exemplo, eu vou dar um exemplo antes da gente finalizar. Eu mesmo, por exemplo, muitas vezes, às vezes a gente está na correria do dia, não tem comunhão com Deus, e aí o que que acontece? Né? A gente falha, comete erros, e muitas vezes eu falo, eu tô perdido. Olha aí, olha como eu sou pecador, olha só como eu sou falho, não tem jeito pra mim, né? E aí eu fico com aquela angústia. E aí eu vou até Deus, peço o seu perdão e parece que, sabe, o fardo fica leve, sai um peso das minhas costas, né? Então, naquele momento que eu estou orando, que eu estou em comunhão com Deus, eu sinto paz no coração, né? E sei que estou com Cristo, né? E aí a gente vai vivendo em comunhão com Ele, né? Se a gente se afasta, a gente já volta, né? É essa comunhão que a gente precisa ter, né? É claro, se a partir do momento que eu me separar de Cristo, não vou me arrepender mais, vou fazer aquilo que eu quero, o que me der na telha, não vou pedir mais perdão para Deus, não vou buscar em Deus o perdão, né? Não vou tentar mais andar corretamente. Aí realmente não resta mais, a Bíblia fala, daí não resta mais o que Deus fazer por nós. A gente escolheu o nosso próprio caminho e a gente segue conforme a gente quer. Daí a gente quebrou a aliança com Deus, a gente está no pecado deliberado, né? Mas a partir do momento que eu ando com Deus, né, o amo de todo o coração, é óbvio que a gente não vai querer pecar, não vai querer ofender a Deus porque a gente o ama, né? Enquanto a gente estiver em comunhão com Ele diária, a gente pode ter paz no coração. A partir do momento que a gente se afasta e abandona Ele, não tem mais uma vida de comunhão e de confissão, aí a gente fica largado ao nosso próprio destino, à nossa própria sorte, e realmente não é isso que Deus quer. Então, hoje você pode descansar em Deus. Se liberte das falsas ideias que o mundo prega sobre a justiça de Deus, né? Erwin Lutzer falou hoje sobre o karma, tá? Cuide, tome muito cuidado com essa ideia. Ela tem um fundo de verdade. Mas, por outro lado, ela pode levar a conclusões e implicações complicadíssimas, terríveis. E Jesus nos libertou dessas implicações terríveis, dessa ideia sobre karma. Tá? Que você possa ter paz no coração, sabendo que talvez, se você não nasceu como você gostaria, de repente você tem algum problema, né? Você está passando por uma situação difícil, saiba, isso não é exatamente por algo que você fez errado no passado. Pode até ser que você esteja colhendo alguma coisa que você fez, né? Mas nem todo sofrimento, a causa é essa, né? Existem injustiças no mundo. Jesus sofreu injustiça sem nunca ter feito nada de errado, né? Então saiba que Deus o ama e nem tudo de errado que acontece na sua vida é sua culpa, né? E que os opressores do mundo, eles não estão não são instrumentos de justiça para que as pessoas sofram e paguem aquilo que elas fizeram no passado. Não caia nessa, tá? Compreenda o que é a graça divina, tá? Como a maneira como Deus lida com o ser humano. Seja liberto pela graça de Cristo. Cristo veio para nos mostrar o que é a graça e como nós realmente somos aceitos por Deus. Não por nossas ações, não por nosso desempenho, mas pelo que Ele fez e por nossa fé nele. Então descanse em paz. Fica com Jesus e é com essa mensagem que a gente se despede. Fique com Deus e até mais.